Olá, olá, muito bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, faltando agora 2 meses para o fim do ano. Novembro e dezembro já, o ano de 2022 acabou e inicia-se 2023, o ano que a princípio será o ano da recessão global, ali com Estados Unidos, Europa principalmente, China também, enfrentando os grandes desafios. O Brasil passa a ser um cenário um pouco de incerteza nesse momento, não sabemos exatamente como que será 2023. O mercado aguarda agora o presidente eleito, Lula, dizer quem que é a sua equipe econômica, questões sobre orçamento, questões sobre a transição do governo. Ainda está uma confusão aqui no Brasil ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre greve dos caminhoneiros, interdição de rodovias, reunião à meia-noite do Supremo Tribunal Federal, o silêncio do Bolsonaro ainda, ele não falou ainda com ninguém, não fez nenhuma declaração, na verdade, pública ainda, né? Está reunido com seus aliados, inclusive nos portais de notícias internacionais, traz uma incerteza e traz muita especulação com relação ao mercado. Ontem, o dólar aqui no Brasil, ele fez um movimento de alta muito forte pela manhã, a gente acompanhou mais de 2% de alta e terminou com uma queda de quase 3%, 2,6% de quedas aqui na B3, a taxa de câmbio fechou cotada aqui em R$ 5,16. O dólar DX subiu no cenário internacional. Ontem, commodities tiveram um dia de alta também, mas a gente já esperava essa alta devido à situação lá no Mar Negro. E hoje mudou um pouco o cenário, né? Então vamos começar olhando como que estão as bolsas no mercado internacional. Começando pelo café, o café que ontem subiu quase 5% ontem de alta, foi basicamente uma recuperação técnica, né? Nós comentamos aqui que poderia ser uma recuperação técnica, hoje está caindo 0,9%, 176 centavos de dólar por libra-peso. Os estoques na ICI permaneceram estáveis, não houve alteração. E realmente ele fez uma alta aqui ontem, mas vê que ele não conseguiu nem recuperar a alta da sexta-feira, da queda da sexta-feira. Então hoje está voltando a cair. O cenário do café ainda para as cotações não tem sido favorável, os fundamentos mostram ainda uma possibilidade de safra cheia para o ano que vem, é aquilo que a gente já sabe, a binalidade negativa, a gente sabe que vai ter uma safra teoricamente menor do que a que tivemos esse ano, porque esse ano era a bienalidade positiva, houve a quebra, mas a expectativa é razoável. Colheita Colômbia, colheita América Central, mais 2 meses começa a colheita no Vietnã. Além disso, há os temores com relação à recessão que pode derrubar o consumo das soft commodities. E aqui entra no pacote café, algodão, o algodão que é muito ligado ao petróleo, ele concorre com a fibra sintética do petróleo também, é muito ligado ao setor do vestuário, que tradicionalmente em cenários de recessão é um setor que acaba sofrendo bastante, vestuário. Cacau também, muito ligado a viagens internacionais. Por incrível que pareça, um bom indicador para vocês avaliarem o cacau é a quantidade de voos pelo chocolatinho que é entregue nos voos, que é vendido também nos voos. Então, a quantidade de pessoas voando é um indicativo de tendência para o cacau. Olha, é uma dica para quem quer analisar para se expor na commodity. E qual que é a outra soft commodity? O açúcar. O açúcar também pode sofrer. Mas o açúcar, eu vou falar já já o que aconteceu, por que ele subiu ontem, por que ele subiu hoje. Então, o café realizando, né, o lucro de ontem, vocês sabem que quando a gente fala realizando é porque a gente não sabe o que aconteceu, então a gente usa o realizando. E hoje está caindo novo. Pelos indicadores técnicos no café, o RSI ainda pediria uma correção maior ainda para cima, ou seja, mais uma correção técnica. Mas ele já voltou a apontar para baixo, ainda está abaixo de 30 pontos, então ele ainda está sobrevendido. O trigo hoje caindo 1,22, mas ontem ele subiu uma barbaridade por causa do anúncio lá do Mar Negro. A ONU já entrou nessa jogada, já tentando desmentir o suposto ataque que a Rússia acusa a Ucrânia. A Rússia ela diz que no sábado à noite, no dia 29 à noite, um navio russo foi atacado
com um drone que saiu de um navio de grãos ucranianos. Só um segundinho aqui. Saiu de um navio de grãos ucraniano, então esse drone foi e atacou o navio russo. A ONU disse que não havia nenhum navio transitando naquele período, naquele horário ali. Mas a Rússia veio, disse que sim e falou que está fora do acordo para exportação de grãos pelo Mar Negro. Isso fez com que as cotações disparassem no dia de ontem. Então, hoje há uma notícia que 3 navios deixaram a Ucrânia, mais 3 navios deixaram os portos ucranianos, então o processo continua acontecendo por lá, mas há uma insegurança. Eu já conversei com alguns armadores marítimos, que são empresas de navegação, eles me falaram que eles já não têm tanta segurança para ir lá na região, e as seguradoras e as resseguradoras começam a adicionar um pouquinho mais valor nos seguros. E isso pode voltar a deixar caros os produtos que saem de lá. Ainda é incerto ainda exatamente o que vai acontecer, mas que não está normal, não há essa insegurança ainda. As perguntas que eles falam, será que pode ter arresto? Será que pode ter ataque a navios ucranianos? Então, isso ainda muita incerteza. A gente sabe que acaba diminuindo o fluxo de mercadorias que vai acabar saindo de lá. O que nos resta agora é torcer pelo melhor. A Ucrânia diz que vai continuar exportando. A ONU e a Turquia estão tentando negociar. Não, armador é só marítimo, Otávio. Só marítimo, é quem arma o navio. Não tem armador aéreo, aí a companhia aérea. Então, a Ucrânia diz que vai continuar, a Turquia também e a ONU vão tentar mudar um pouquinho as inspeções dos navios para tentar reduzir a burocracia e tentar acelerar esse processo de exportação por lá. Então, vamos torcer para que tudo dê certo e que continuem, as exportações continuem fluindo, porque muitos países dependem das exportações dessa região, do abastecimento de alimentos desta região. Ontem também, mantendo-se no trigo ainda, foram divulgados os dados de colheita e de plantio e condições de lavouras nos Estados Unidos. Colheita de soja e de milho, plantio de trigo. E o plantio de trigo, aqui eu estou nas condições, vamos falar das condições primeiro. As condições do trigo de inverno, elas estão em 28%. Caíram 3 pontos percentuais em relação à semana anterior. E já é uma das piores condições para esse período do ano da história, desde que os Estados Unidos monitora esse indicador das lavouras por lá. Ano passado já estava péssimo, que é esse quadro aqui que nós vemos. Ele não foi atualizado ainda com esse ano, era o do ano passado. A gente vê que as condições foram muito ruins para o trigo nos Estados Unidos. E se mantém. 35% são as condições ruins e muito ruins. Esse trigo agora, ele já está finalizando o plantio. Por lá, o plantio chegou a 87%. O plantio chegou a 87%, então ele deve finalizar na próxima semana, no máximo na outra semana vai ficar um tasquinho, então semana que vem virtualmente encerra-se o plantio por lá. Ele vai entrar em hibernação por causa do inverno muito frio por lá e ele volta a acordar, vamos dizer assim, sair da hibernação lá pelo mês de março, por exemplo, abril, maio, já temos a colheita desse trigo aqui. Então, a sazonalidade do trigo, ela vai de alta ainda, é uma alta um pouquinho menor em comparação com outras commodities, como trigo e milho, porque são 2 safras nos Estados Unidos, ele tem uma sazonalidade de alta pela frente até março, até maio, que é quando começa a colheita por lá. A queda nessa qualidade, ela é devido às condições de clima, lá também muito seco nos Estados Unidos, já há bastante tempo. E o trigo de inverno, grande parte da produção, ele está aqui no Kansas. E nós vemos como que está a condição. Quanto mais vermelho, pior, excepcionalmente seco, é nessa região aqui, ó. Montana também tem uma produção importante, mas a condição lá está menos pior do que o Kansas, que passa a ser o maior produtor de trigo. Então, isso está influenciando. Então, o balanço do trigo permanece nesse risco
de mais uma produção pequena vindo dos Estados Unidos. O milho, ele também está caindo hoje, o milho subiu mais de 2% ontem também, veio na carona do trigo, então ele subiu mais de 2%, mas há quanto tempo que ele está nesse caixote aqui, nessa linha aqui, até as bandas de Bollinger aqui estão extremamente estreitas, 55 pontos aqui. Eu falei, candles pequenininhos. Quem acompanha o Stormer sabe que ele tem o setup da latinha de refrigerante, que é quando os candles vão ficando pequenininhos aqui e as bandas de Bollinger vão se estreitando. Uma hora é como se você estivesse chacoalhando uma latinha de refrigerante. Uma hora isso daqui toma uma direção. Então, depende de alguns outros indicadores técnicos, tem que acompanhar o Stormer lá para vocês verem. Mas eu acho que os fundamentos desenham que esse movimento pode ser para cima, porque as condições do balanço, na verdade, de milho estão muito ruins para a próxima temporada. Então, os Estados Unidos também, ele já praticamente termina a colheita já na próxima semana. Então, eles já chegaram aqui na colheita a 76%. O avanço é muito rápido por lá, então semana que vem, se não terminar, ele vai ficar muito próximo de terminar. O ritmo de colheita do milho nessa temporada está mais alto que a temporada anterior e muito mais alto do que a média dos últimos 5 anos. Parte disso explica-se pela uma área reduzida também. Então, próxima semana a gente deve chegar a 97, 95% já da área colhida. Condições da lavoura, a gente já não tem mais relatório de condições da lavouras do milho, então é só chegando. E a safra de lá vai ser muito menor em relação ao ano passado. A gente vai ter uns 30 milhões de toneladas a menos. A Argentina está com o plantio mais atrasado aí desde a década de 90. Eu acho que o Maicon colocou ali, aqui, ó, a mais atrasada dos últimos 20 anos. Já por causa da seca por lá. A Europa teve uma quebra histórica. A França, então, pior safra dos últimos 30 anos também. Estados Unidos, redução de área. O único país que teve uma safra cheia foi o Brasil, no safrinha, e foi a China, que está vindo com uma safra aí próxima de 275 milhões. Mas o balanço é muito apertado. A gente vai ter uma redução de safra para essa temporada enorme. Principalmente nos Estados Unidos, os estoques cairão ali abaixo de 30 milhões de toneladas, saindo de 35 milhões para 30. Então, considerando estoque mais oferta, o consumo mais exportações vai reduzir os estoques norte-americanos. Então, o balanço é apertado, não há espaço para nós termos quebra. Na safra de verão no Brasil, a princípio a gente vai ter a safra cheia, o clima tem ajudado, apesar de alguns pontos ali de seca, de umidade, excesso de chuvas, mas a princípio a gente vai ter uma safra cheia e não tem espaço nenhum para quebra, nem nos Estados Unidos, para a safra que vai ser plantada no início do ano, a partir de abril, lá, e muito menos na safra brasileira também aqui do Safrinha. Então a gente precisa vir com a safra que está estimada pela Conab, ali na faixa de 95 milhões de toneladas. Se houver problemas climáticos que afetem a produção, esse preço aí pode realmente disparar a depender do consumo que nós tenhamos, mas o balanço ele é muito, muito apertado. A boa notícia é que a gente está no terceiro ano de Laninha, não é isso que é a boa notícia, mas se 3 anos de Laninha já é um evento raro, 4 vezes nunca aconteceu. Então a expectativa, pelo menos para o clima para o próximo ano, é a melhor possível em comparação com os 2 últimos anos. O Laninha, apesar de a gente estar sob o efeito dele, ele não tem trago grandes efeitos, não tem trago aquela seca aqui no sul, aquele quarto de chuvas no sul, excesso de chuvas na região nordeste, região centro-oeste, então por enquanto o clima está muito bom. Essa semana ainda tem 2, 3 dias de chuvas aqui no Paraná, tem um frio que chegou hoje aqui, já vai esfriar 2 dias e ele já vai embora também, já voltamos ao normal. Então o milho está reagindo a isso. Soja, óleo subindo 0,89%, apoiada na alta do petróleo, na Malásia também subiu, farelo de soja $420 tonelada curta, subindo também 0,3%, e a soja subindo 14 pontos, aqui $14,34 bushel, 1% de alta. Colheita da soja nos Estados Unidos, já praticamente encerrada,
Cadê? Soja. Praticamente encerrada, 88%, exagerei, 88%, então semana que vem já finalizada a colheita de soja nos Estados Unidos, veio uma safra menor que o ano passado, deve vir ali entre 117 e 118 milhões de toneladas, então é uma safra muito boa, mas é menor do que o ano passado, a expectativa, o balanço lá vai ficar apertado, lá nos Estados Unidos, ele vai sair de um estoque inicial de 7 milhões e meio e vai terminar com 5 milhões e meio. Então, a mesma conta junta estoque inicial de 7 milhões e meio, uma produção de 117 milhões. Passa seu consumo, passa as exportações, os estoques lá vão cair. E a demanda por lá, ela voltou, porque ontem houve a divulgação do relatório de inspeção para exportação. Atrasou para sair esse relatório, era meio-dia, saiu quase 1h da tarde, e para a soja, mais uma semana com volume inspecionado para exportação muito alto, 2,5 milhões de toneladas. 2,8 milhões foi na semana passada, 2,5 milhões foi esta semana. Então a gente vê um movimento de crescimento muito alto, acima do ano passado, já os embarques para lá, e a tendência aparentemente segue. O milho foram inspeções dentro do que o mercado esperava, ainda muito fraca. Então, a gente vai ter umas exportações menores de milho lá nos Estados Unidos por lá, mas começou a sair, né? Ele reduziu daqueles 200 mil que estava sendo inspecionado, vendido, para 400 mil toneladas. Então, soja reagindo ao balanço apertado, realmente, lá nos Estados Unidos, e sobe 1% no dia de hoje. Açúcar subindo também forte. Ontem subiu bastante o açúcar lá na Bolsa de Nova York. Olha a alta que teve ontem, hoje subindo mais 1%, 18 centavos e 16 por libra-peso. A notícia que fez o preço subir ontem é de que a Índia vai estender as restrições a embarques de açúcar. Claro que ela tem que liberar algumas cotas agora, ela não anunciou as cotas de exportação para essa temporada, mas ela já anunciou que vai restringir. A Índia se tornou o maior produtor de açúcar, ultrapassou o Brasil nessa temporada aqui. Os traders imaginavam que uma possibilidade de exportação de 9 milhões de toneladas, mas agora não sabemos exatamente qual será a cota de exportação liberada pelo governo indiano. Mas essa notícia fez com que os preços subissem do açúcar ontem, subissem hoje também. O milho aqui na B3, queda ontem, quase falei besteira. O milho ontem ele deu um spike de preços muito forte e caiu no final do dia. Deixa eu colocar o profit aqui, que a gente vê melhor pelo profit. Opa, só um segundinho. BIOS, bicho ignorante operando o sistema. O milho ontem, na abertura, ele fez esse movimento aqui muito forte, com o gap, caiu e voltou aqui, fechou em R$ 86,67 a saca. O BGI FUT aqui, R$ 280,85 a arroba, uma queda de 0,51%. O dólar, como eu comentei com vocês, teve uma alta muito forte e aí ele voltou a cair. Deixa eu colocar aqui no 30 minutos. Ele fez um movimento muito forte, subiu e aí voltou a cair. Por que ele caiu se nós julgávamos que o dólar ia explodir com a eleição do Lula? O mercado, ele não gosta de incerteza. Fora a incerteza, no restante ele acaba se adaptando. Agora não quer dizer que vai seguir tendência de queda. Ainda há uma volatilidade ainda. Não sabemos plano de governo do Lula, não sabemos ninguém de ministério ainda, por enquanto só especulação. Chegaram a fazer quadros lá estimando quem que poderia ser futuros ministros, mas de fato é só especulação, não temos nada ainda confirmado, nem com relação ao orçamento, com o ministério, com plano de governo, nada ainda. Só que saiu aquela volatilidade da eleição. Agora a gente vai entrar numa outra volatilidade, que é o do plano de governo. Então, isso daqui pode ser que essa taxa hoje suba e recupere todo, isso daí volte para 5,40. Pode ser, não sei. Pode ser que ela caia, volte para 5,10, R$ 5. Não sei. Então,
Durante esta semana, a gente pode ter um período ainda de muita volatilidade. Ontem o mercado reagiu ao fim da eleição. Sabemos quem será o presidente a partir de 1º de janeiro de 2023. Agora vamos nos posicionar para quem será a equipe econômica e como será a condução ou as perspectivas de condução da equipe econômica. Já estando na tela, já que estamos falando de Brasil, deu aquilo que o mercado esperava com relação às ações da empresa. Petrobras caiu bastante, 8,47% foi o fechamento das ações da empresa ontem. O Banco do Brasil também tinha uma expectativa de queda, 4,64%, isso se confirmou. Então, Petro 4,8,5%, Petro 3,7% de queda. No exterior, as empresas petrolíferas anunciaram lucros. E a Saudi Aramco, por exemplo, teve um lucro pequenininho de 42 bilhões de dólares no último trimestre. 42 bilhões. O mercado esperava 41,7 e no trimestre anterior esse lucro foi de 30 bilhões. Aqui, ó, 30,4 bilhões. E agora 42,4 bilhões. Muito alto o lucro da Saudi Aramco. O lucro da BP foi para 8,9 bilhões de dólares também. Então, um crescimento muito forte. E essas empresas, BP, Saudi Aramco, se juntam a Shell, a Exxon, a Total, com lucros bilionários. Aqui a Petrobras, ela caiu pelo risco de intervenção do governo. Vai mudar o PPI, a formação de preço da gasolina de PPI, vai ter subsídio. Chegaram a anunciar aí uma suposta indicação de um senador à presidência da companhia, o que é proibido pela lei das estatais, mas a gente não sabe, é muita incerteza agora e o mercado saiu do risco. O PPI, que pode ser alterado, já mostrei para vocês como que calcula-se o PPI, ontem aumentou essa defasagem. Ontem aumentou. Hoje se saiu o resultado. Minha nossa. Você tá louco? Ah, não, desculpa. Olhei errado, olhei aqui 52%, já quase tive um infarto aqui. Defasagem nos portos. Eles mudaram agora. 14% a defasagem do diesel, ontem era 25%, dólar caiu, petróleo caiu ontem, favorece a uma melhora perto da paridade, gasolina 18%, gasolina subiu. Então estava 12%, subiu para 18%. Será que o Lula vai mudar essa política que foi implantada em 2016 pela Dilma? Mudar de paridade para preço de paridade de importação para uma política mais de subsídio? Ou vai mudar a fórmula, já que um percentual é importado, 25% a 30% de diesel, um pouquinho menos de gasolina, vai mudar a fórmula de cálculo? Vai haver intervenção? Então, essa incerteza derrubou os preços. Vale caiu, deixa eu tirar minha cara daqui, Vale caiu, mas Vale não tem muita relação com o governo. Vale tem relação com condição de minério de ferro. Eu vou tentar mostrar para vocês a tempo o que aconteceu com o minério de ferro lá na Bolsa de Dalian. Então, essa incerteza acabou derrubando as cotações. Falando em petróleo, o presidente norte-americano, Joe Biden, ameaçou ontem taxar as empresas de... Só um pouquinho aqui, pessoal, tentando achar a notícia. Taxar os lucros das empresas de petróleo. Para estimular Biden pede às empresas de gás que parem de aproveitamento de guerra e ameaça impostos sobre lucro. Então, aquele discurso ESG, vamos mudar, vamos ir para combustíveis verdes, abandonar combustíveis fósseis, cuidar da natureza, agora o Biden quer que eles aumentem a produção para reduzir a inflação lá no seu governo. Daqui a pouquinho tem as eleições dos midterms, daqui 2 anos tem a concorrência para a presidência de novo, e o Joe Biden está preocupado com isso. Vai perder a Câmara, vai perder o parlamento para os republicanos? É um risco porque a inflação está muito alta. Então ele quer taxar ou aplicar multa sobre o lucro para as empresas que não investirem no aumento de produção. O problema é que a produção norte-americana já está em 12 milhões de barris por dia. O máximo que eles chegaram foi 13. Então, há pouca margem para o aumento na produção de petróleo. Supondo que aumenta a produção de petróleo, como que fica a capacidade de refino?
Porque a produção de petróleo, você, como o pessoal diz aí, você abre a torneirinha um pouco mais, aperta o botão, a sonda puxa mais petróleo. Agora o refino não funciona bem assim. O refino você precisa ter unidade de refino, porque a capacidade de refino utilizada nos Estados Unidos está próxima da máxima. Então, para você aumentar a capacidade de refino, você precisa ter investimento em novas refinarias. E isso não se resolve em um ano. Isso precisa de umas centenas de bilhões de dólares e alguns anos de projeto, construção para poder. Então, o problema não está no petróleo, o problema está nos derivados do petróleo, principalmente no diesel e no heating oil. O diesel está sendo negociado acima de $200 por galão lá nos Estados Unidos, o que é valor recorde. E o Biden agora quer multar as empresas. A OPEP acredita no crescimento do consumo do petróleo. Contra todos os outros analistas, a OPEP pensa no crescimento do petróleo. Então tem a notícia aqui que ela eleva a visão de demanda para petróleo no longo prazo ao gráfico aqui. Essa linha vermelha aqui mostra que ele vai continuar crescendo o consumo, enquanto outras casas de análise dizem que o consumo vai cair devido à recessão. Um paranauê interessante aqui é que a OPEP ela não consegue cumprir as suas cotas de produção. Lembra que a gente fala aqui? E aqui, ó, Nigéria e Angola são responsáveis por quase metade do déficit de abastecimento de petróleo da OPEP. Ou seja, o déficit hoje é de 1,4 milhão de barris. Por isso que ela reduziu as metas de produção em 2 milhões. Não reduziu a produção, reduziu as metas de produção em 2 milhões, 43 para 41. Não consegue entregar nem 39. Então, 1,5 milhão é o déficit. E os dois principais países são Nigéria e Angola. Agora, eu fiz um vídeo dia 1º de novembro de 2021, intitulado Quanto de petróleo a OPEP pode adquirir de forma realista, e eu mostrei nesse vídeo que eu fiz que a Nigéria e a Angola não tinham capacidade de produzir. E se eu, que sou um Zé Ninguém, conseguir perceber isso, imagine os analistas das grandes empresas. Era nítido que a OPEP não tinha capacidade de produção, faltava dinheiro, faltava estrutura, não na Arábia Saudita, não no Emirados Árabes Unidos, mas nesses outros países que são importantes. A Nigéria é o maior produtor de petróleo da África. A Angola é o segundo, elas revezam ali. Mas se vai ver a estrutura das empresas nigerianas e angolanas, principalmente a Sonangol, completamente sucateada, não tem como aumentar a produção. Então, há um ano atrás, ia ao ar esse vídeo meu falando que a OPEP não tinha capacidade de produção. Um ano depois, exatamente, olha a coincidência, dia 1º de novembro de 2022, exatamente um ano depois, a Reuters coloca a mesma notícia, que o déficit na produção vem de Angola e de Nigéria. Era um fato que era notório. Para nós fecharmos aqui o destaque sobre o ouro, hoje o ouro está subindo porque o dólar está caindo. Então o ouro está subindo 1,30% hoje. Está aqui 1,30% de alta nas cotações, mas o ouro ele foi para as cotações 7 semanas consecutivas de queda na cotação do metal. A gente sabe que o ouro ele é muito... É o weekly ou monthly? Isso. 7 meses consecutivos de queda. Então, a gente vê aqui, ó, desde abril, que as cotações do ouro vêm em queda. Hoje, eu falei, ele está subindo devido a uma queda do dólar DX. Então, há uma relação de dólar para baixo, ouro para cima, e o inverso, porque amanhã tem anúncio do Fed. Então, com o Fed agora talvez menos hawkish, talvez, igual você fala, mais dovish, ou seja, vai terminar o ciclo de alta de 75 pontos, passa a 50 e talvez 25, então não chega a 5 pontos percentuais, a 5% a taxa de juros anual. Por lá faz o mercado sair do dólar, que está caindo 0,56, e pode voltar para o ouro, que é um ativo que o mercado gosta de comprar em termos de incerteza. Então, essa que é a dinâmica de hoje. Não vou conseguir mostrar as cotações do minério de ferro, a gente já vai já para o pré-market com o Daniel Morales. E para fechar, ontem à meia-noite houve uma reunião do STF, Supremo Tribunal Federal. Eles acompanharam o ministro Alexandre de Moraes na solicitação, no ordenamento para a liberação das estradas. Os pontos de interdição chegaram a 236 pontos,
já de bloqueios, praticamente no Brasil todo, até próximo aqui Curitiba, município da Fazenda Rio Grande, foram fechadas os dois sentidos, sentido saindo de Curitiba e sentido chegando a Curitiba, Santa Catarina, Brasil todo. Até a própria Frente de Parlamentar de Agropecuária falou que esses bloqueios estão impedindo o fluxo. Muita gente é contra essa paralisação, essa manifestação. Então, hoje deve começar a haver já a liberação, já porque o ministro Alexandre de Moraes impôs multa de R$100 mil. Eu não sei bem certo o que pensar sobre isso. Eu acho que o Bolsonaro tinha que fazer uma declaração hoje, e isso está trazendo muita volatilidade aqui no Brasil. Está até na capa da Bloomberg, aqui que caminhoneiros bloqueiam as estradas, Lula venceu Bolsonaro, o silêncio de Bolsonaro um dia após as eleições deixa o Brasil no limite, e a mesma notícia aqui, que os caminhoneiros estão bloqueando as estradas. Isso eu acho particularmente ruim. Eu acho ruim esse tipo de postura. Grupos de agronegócio, existem grupos que estão pedindo loucura e existem grupos que silenciaram justamente para evitar discussões acaloradas, porque agora a gente tem que ter calma. Eu vou responder o Daniel Morales aqui na BMC. A paralisação dos caminhoneiros vai impactar os frigoríficos hoje? Pode impactar, sim, Daniel, porque muita carga viva, apesar de estar sendo liberado o trânsito de carga perecível, carga viva, imagine um caminhão com 18 boi ali indo para um frigorífico, pega uma fila de 5 quilômetros. Como que ele vai passar para ser liberado? Então ele deve sim, se os bloqueios permanecerem no dia de hoje, eles devem sim impactar os frigoríficos, ou pelo menos o recebimento desses animais pelos frigoríficos, né? Com certeza muitos pecuaristas não vão mandar o boi para o frigorífico por medo de o caminhão ficar preso. O Milton, que é analista nosso aqui também, trabalha conosco no Relatórios Agro, ontem ele relatou que ele não pôde fazer a colheita da laranja lá. Ele colocou até no Twitter dele, deixa eu colocar rapidinho aqui na tela, desculpa, Daniel, desculpa, mas é rapidinho aqui para mostrar. Então, deixa eu colocar na tela para vocês. Eu acho que ele respondeu alguém, não vou lembrar agora, não vou conseguir mostrar. Mas o que o Milton falou? Que ele não pôde fazer a colheita da laranja, ele é produtor de laranja também, porque apesar do caminhão carregado com a laranja poder seguir viagem, à volta ele ficaria preso porque ele estaria vazio. Então isso vai dar perda de produção para ele, porque as laranjas que caírem ele não vai conseguir colher, teve que dispensar o pessoal que faria a colheita da laranja, não vão ter a diária também, então ele tem prejuízo, quem ia trabalhar iria ter prejuízo, teve prejuízo porque não pôde fazer a colheita, e quem iria receber essa laranja para processar também não recebeu o produto. Então, hoje é um dia que a gente tem que ver o que exatamente vai acontecer com relação ao vai ter desbloqueio, vai se intensificar. Eu falo, particularmente, eu não concordo com essa manifestação. Eu sei que o pessoal vai reclamar, vai xingar, isso daí faz parte, mas a gente vive numa democracia e tem que aceitar o resultado. Se fosse o contrário, quem votou no Bolsonaro, como eu votei no próprio Bolsonaro, eu não gostaria que quem perdeu fizesse esse tipo de atitude. Então, o pessoal pede intervenção militar, pede intervenção federal. Não acho saudável este tipo de postura. Amanhã eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas deixando só no ar para me finalizar, porque senão o Daniel Morales vai brigar comigo, supondo que aconteça uma intervenção militar no Brasil, o que acontece com relação aos outros países reconhecendo o nosso governo? Entraremos numa lista de sanções? Como ficarão as nossas exportações, inclusive de produtos agrícolas? Serão suspensas? Fluxo de dólar no comércio exterior pode acontecer? Estou falando de uma catástrofe. Então, a pergunta fica no ar. Não sou especialista. Fiquem agora com o pré-market na BMC News com o Daniel Morales, e na programação da BMC nós vamos falar sobre isso, eu tenho certeza. 10 horas, 10h05, eu estou lá participando com a Paula Moraes. Então, todos tenham um bom dia.
RC News. Informação que gera valor.